Olá, alunos, sejam todos muito bem-vindos à live do Vivência Universitária. Aqui ajudamos alunos a conquistarem o seu diploma, fazendo o seu TCC de forma simples e rápida. Hoje nós vamos falar sobre a discussão, a parte que reprova, mas que você não vai cair nessa, porque vai saber de tudo aqui nessa live. Bom, a discussão do TCC é uma das partes mais importantes do trabalho, onde você vai interpretar os resultados da sua pesquisa e comparar com o que já foi discutido, com o que já existe. Então, a discussão, ela é basicamente mostrar e comparar o seu trabalho com outros para entender a real importância dele. E aí, eu trouxe alguns pontos importantes para você aqui, aluno que está nessa fase ou que ainda está começando a fazer o seu TCC, já ficar atento ao que a discussão pede. Se você já segue o nosso canal aqui no YouTube, aproveite para curtir esse vídeo e para compartilhar, para enviar para algum amigo seu que também precisa saber sobre a discussão. Se você ainda não segue o nosso canal, aproveite, este é o momento, porque aqui a gente produz muita coisa falando de trabalhos acadêmicos. Hoje estou com a voz um pouco rouca, passei por um resfriado danado essa semana e a semana passada, mas eu espero que dê tudo certo nessa live, certo? Bom, vamos lá. Sobre o que é a discussão. A discussão, ela é aonde você vai comparar os seus resultados. E não é uma comparação simples. É aonde você vai trazer uma análise mais profunda dos seus resultados, daquilo que você pesquisou e teve como consequência de todas as ações dentro do seu TCC, dentro do seu trabalho acadêmico. Uma outra coisa interessante que você vai colocar na discussão também comparar com resultados de outros autores. E por que que isso é importante? Porque outros autores, né, outros artigos já foram publicados, já passaram por avaliações de outros pesquisadores, já passaram por aquilo que a gente chama de avaliação dos pares. E aí, esse trabalho, ele já tem ali uma base, ele já tem uma avaliação. Quando você compara os seus resultados com outros trabalhos, isso te dá mais credibilidade. Isso mostra o quanto o seu trabalho é importante e o quanto ele contribui ali para esse cenário científico do que você está procurando. Outra coisa importante também é que na discussão a gente vai apontar limitações e interpretações a respeito do nosso trabalho. Quando você compara os seus resultados com o de outros pesquisadores, você consegue mostrar o quanto o seu trabalho evoluiu para aquele assunto, o quanto ele contribuiu naquele assunto, ou simplesmente as limitações que você encontrou. De repente, uma limitação de uma análise, uma limitação de tempo, uma limitação de estratégia que foi utilizada para desenvolver o seu TCC. Então, tudo isso você consegue trazer nos resultados. O que não é para trazer nos seus resultados, presta atenção, não é um resumo, desculpa, o que não é para trazer na sua discussão, presta atenção, não é um resumo dos seus resultados. Na discussão, não é para você ficar pegando partes dos seus resultados e falando deles sem nenhum sentido. Também não é uma repetição da revisão daquela parte teórica que você já fez. Não adianta você chegar na discussão e começar a repetir tudo que você já escreveu lá na introdução ou que você vai escrever ainda na conclusão. É aonde você mostra a sua capacidade crítica e a sua maturidade acadêmica. Então, por isso que a discussão é tão importante. É onde você vai mostrar para todo mundo o quanto tudo isso que você escreveu é importante. Então, aproveite este momento para trazer o seu ponto de vista a respeito desse assunto que você está tratando, dessas informações que você está trazendo, de como o seu trabalho se desenvolveu, o que você achou de tudo isso, talvez alguma parte que você queira destacar que foi mais fácil, outra parte que foi mais difícil. Agora, na discussão, é o momento para trazer isso. O que você concorda, o que você não discorda, o que você discorda, aliás. Então, tudo isso pode ser apresentado dentro da discussão. Eu trouxe aqui também, para a gente poder conversar, 5 perguntas que as pessoas costumam nos fazer aqui no Vivência Universitária relativos à discussão. Talvez essas perguntas sejam o que você está pensando aí, aluno do outro lado. Se for, por favor, já comente aqui nesse vídeo o que você tem de dúvidas a respeito da discussão, que depois eu prometo que eu volto aqui para responder, para te ajudar a fazer esse TCC, tá bom? Então,
uma das perguntas que chega para a gente aqui: o que eu devo escrever na discussão? Eu acabei de responder. Então, na sua discussão, você vai trazer a interpretação dos seus dados, né? Aquilo que você quer saber melhor, aquilo que você quer explicar melhor a respeito dos seus dados. Trazer um detalhamento de tudo que você trabalhou dentro do seu TCC. Explicar o porquê que os dados foram assim, o que eles significam, se eles estão de acordo ou desacordo com outros estudos, né, que é essa comparação que eu acabei de falar para vocês. Então, isso é o que você vai aprender na sua apresentar na sua discussão. É é preciso citar outros autores novamente na discussão? Sim, na verdade, é na discussão que é o momento ideal de você citar esses outros autores. É na discussão que você vai falar do ponto de vista e do trabalho de outros pesquisadores. A gente sempre fala aqui de referências bibliográficas, né? E essas referências bibliográficas, geralmente o aluno pensa que elas vão estar presentes somente lá na introdução, quando está fazendo aquela contextualização do assunto. Claro que na introdução você vai falar muito de referência bibliográfica, vai citar muitas pessoas. Porém, na discussão é a outra parte do trabalho aonde você vai citar muitas pessoas, porque você vai fazer justamente essa comparação. Uma outra pergunta que as pessoas sempre fazem quando a gente chega aqui na discussão é: e se os meus resultados forem diferentes dos resultados esperados, daqueles que eu levantei lá nas hipóteses? Tudo bem, os resultados também, os inesperados também são valiosos. Mesmo os resultados que não foram de acordo com o que vocês estavam esperando, ou que quando você compara com literatura é diferente, é importante você trazer. Então vamos supor que para o seu resultado, aliás, vamos supor que no seu TCC você teve um resultado positivo para uma análise. E quando você vai comparar com as bibliografias, você percebe que elas tiveram um resultado negativo para essa mesma análise. Precisa entender o que mudou. Será que a forma de aplicação da metodologia? Será que a amostra foi diferente? Será que o ponto de vista de análise foi diferente? E aí você pode ressaltar isso na sua discussão. Comentar aqui: "Ah, o meu trabalho trouxe um resultado diferente, justamente por conta disso, 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 disso". Então é importante você apresentar quando esse resultado também não é aquele o mais esperado de todos, porque ele também vai ser validado dentro dessa sua pesquisa. Uma outra pessoa que fizer essa análise como a sua, ou que usar essa mesma metodologia, pode ter um resultado próximo ao seu, ou talvez diferente também, e aí, essa discussão vai ficando cada vez mais rica, mais, com mais informação, com mais pontos de vistas, com mais variantes que podem trazer um entendimento maior do assunto que a gente está discutindo no nosso trabalho acadêmico, tá. Uma outra pergunta que sempre chegam pra gente, ó: "A discussão tem que ser longa?". Bom, longo é relativo. O que que é longo, né, aluno? É uma folha, 2 folhas, é um capítulo? Não necessariamente. A discussão ela tem que ser o suficiente para poder interpretar os seus resultados de forma clara e objetiva. E principalmente de você conseguir apresentar esses resultados e localizá-los dentro da sua área de estudo. Então, para fazer essa comparação, para trazer essas discussões a respeito do que foi feito e do que não foi feito, do que foi encontrado. Então, esse é o tamanho da sua discussão. Se vai ser uma, 2 ou 3 páginas, na verdade isso não é uma regra. Claro que, se você estiver fazendo um artigo científico, né, seu TCC em formato de artigo científico, e você tem um espaço para publicar esse artigo científico, então, por exemplo, às vezes quando a gente vai fazer um artigo científico, falam para a gente assim: "Ah, o trabalho tem que ter pelo menos, tem que ter no máximo 20 páginas". Então, se for esse o caso, aí sim, você vai ter que organizar a distribuição de conteúdo para que o seu TCC e a sua discussão dentro desse artigo científico fique coerente com a quantidade de páginas que você vai precisar ter ali ou que você pode ter ali, tá bom? É importante você entender que o espaço da sua discussão dentro desse artigo científico tem que ser coerente com a distribuição do seu conteúdo, tá? Então, quando você for fazer essa discussão, ela não tem um limite de páginas, porém, se você estiver escrevendo um artigo científico ou um outro trabalho que te limite no total, aí sim você vai ter que entender o quanto dessa discussão pode ocupar esse espaço, tá bom?
Bom, tendo em vista o que eu já falei sobre discussão aqui, vamos falar um pouquinho sobre como eu monto uma discussão boa, uma discussão nota 10, uma discussão que não vai trazer dúvida a respeito do meu trabalho. Vamos começar pelo começo. A primeira coisa é interpretando os seus resultados. Então você vai pegar os seus resultados, que a gente coloca ali nesse tópico mesmo, né, no tópico de resultados, a gente coloca eles secos, né, vamos dizer assim. Foram analisadas tantas amostras, foi realizado tal pesquisa, foi feito isso, foi feito aquilo. Na discussão, você vai interpretar isso. Foram realizadas tantas amostras, porque elas estavam disponíveis, e aí você vai começar a explicar o porquê daqueles resultados. Então vai mostrar os dados mais significativos a respeito desses resultados. Pergunte sempre: o que esses dados revelam sobre o meu tema? O que esses dados, esses resultados que eu consegui agora, eles são importantes para esse tema que eu estou apresentando? Será que todos os resultados que eu obtive na minha pesquisa precisam ser apresentados, precisam ser discutidos? Eles são realmente relevantes àquilo que eu estou trabalhando? Porque se essa resposta for positiva, então eles precisam de um espaço sim na sua discussão, tá bom? Traga sempre uma conversa com o seu referencial teórico. Lembra que você teve uma introdução, que você colocou um monte de autores ali, que você contextualizou? Agora é o momento de você voltar nesses autores e ver o que eles falam a respeito do seu trabalho, a respeito da pesquisa como a sua, né? Traga esses autores que você já citou lá no início do seu trabalho acadêmico, lá no início do seu TCC, veja se ele tem resultados ali parecidos com os seus, se foram positivos, se foram negativos, e tragam eles para essa discussão novamente. É muito importante isso, porque vai mostrar uma continuidade no seu trabalho científico, né? Que você citou eles lá na introdução e agora eles estão voltando na sua discussão, tá bom? Compare seus resultados com estudos anteriores, isso é óbvio, né? Foi falado até agora. Esse diálogo, né, mostra uma conexão com a ciência, com o que você está fazendo, com as pesquisas que você está desenvolvendo. Aponte possíveis causas e implicações. Por que esses resultados foram assim? Por que você chegou nesses resultados? Se os seus resultados são diferentes com os que estão na contextualização, né, com outros autores, por que eles foram diferentes? O que você trouxe de novidade nessas análises que trouxe esse resultado diferente e que vale a pena destacá-los? O que pode ter influenciado? Será que nesses resultados ter sido diferentes é por conta do clima? É por conta de uma ação que você fez? É por conta de alguma coisa pontual? Foi alguma análise diferente? Então, traga essas informações também. Sugerir o porquê da prática é muito importante para dentro da discussão, tá? E isso vai orientar para futuras pesquisas, futuras análises. Outros trabalhos podem entender isso de uma maneira positiva também. Reconheça limitações. Não existe um TCC perfeito, não existe um trabalho perfeito. É muito comum a gente fazer o TCC, entregar, e depois, no decorrer do processo, quando você volta lá no TCC para ler, você fala: "Nossa, entreguei isso, pelo amor de Deus, fiz isso, fiz aquilo, e hoje não concordo". É normal, né, faz parte do seu crescimento como pesquisador, como cientista, como aluno, como, nessa vivência universitária que você vai desenvolvendo no decorrer do tempo, né. Então mostre uma humildade científica ali, traga, as coisas que você entende que foi uma limitação. Então, às vezes, o seu resultado foi diferente e você consegue apresentar nessa discussão, porque as suas análises foram mais restritas, foram menores, foram mais pontuais, talvez você não tinha, eh, as mesmas condições que aqueles pesquisadores que você está comparando têm. Então, traga essas limitações, mostre para o seu público, né, o seu leitor, que essas limitações existiram e que por isso talvez você não consiga o mesmo resultado que ele. Por exemplo, no período da pandemia, muitos alunos tiveram várias limitações, como a questão de ir à prática, a campo, fazer, desenvolver as suas pesquisas. Muitas pesquisas tiveram que ser adaptadas a serem feitas à distância, a serem feitas de um modo online. Então, é importante trazer essa limitação também, tá? Para que a gente consiga entender até o porquê dos resultados. E o mais importante, né, use uma linguagem crítica e coerente. Sempre dentro da discussão,
a gente tem que trazer essa visão crítica para aquilo que a gente está apresentando. Você fez o TCC, obteve esses resultados, porém agora é a hora de você olhar de fora, né. Quando a gente olha um problema de fora, geralmente a gente é mais crítico e a gente consegue achar várias soluções. Então agora é o momento de você pegar os seus resultados e olhar de fora, mostrar o que realmente é importante e o que realmente trouxe de relevante para aquele seu TCC. Às vezes a gente faz um trabalho, tem lá 10 análises, dessas 10 análises, a gente trouxe 20 resultados diferentes, porém só um resultado realmente é o mais relevante. Então traga ele, traga luz para ele dentro dessa discussão. Aproveite que ele foi um bom resultado e trabalhe em cima dele. Os outros 9 você pode deixar, comentar, mas aquele que foi o mais importante, você traga esse destaque. E inclusive você pode falar isso na discussão. Estou destacando este resultado porque realmente foi o que mais impactou dentro da nossa análise, dentro da nossa pesquisa. Então, esses são os pontos mais importantes que a gente tem dentro dessa discussão para a gente trabalhar, para a gente poder, trazer uma discussão legal para o nosso TCC. Então lembrando que, dentro dessa discussão, a gente vai sempre trazer coerência. É importante que a gente traga coerência. Se você teve, as análises, teve os resultados, você vai trazer a discussão relacionada a esses resultados que você teve. Então se você teve 10 resultados, 15 resultados e resolveu trazer a discussão para um, você vai comentar os outros, claro, mas vai trabalhar melhor naquela discussão, naquele resultado que você achou mais importante, tá bom? Bom, sobre a discussão era isso, o que eu trouxe até aqui. Eu espero que vocês consigam fazer uma discussão coerente no trabalho de vocês. Se tiverem alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nesse vídeo, e depois eu entro para comentar e para trazer mais informação se for necessário. Eu espero que esse vídeo contribua para que você consiga fazer um bom TCC e se inscreva e continue aqui no canal, que toda semana a gente traz um vídeo novo sobre TCC e sobre trabalhos acadêmicos. Então, até mais. Tchau, tchau.